Bom dia, pessoal. Hoje vamos dar início a mais um módulo do nosso Instituto de Teologia Ágape. Nós vamos hoje começar a matéria Hábitos Devocionais. E antes de começarmos, eu queria convidar você para estarmos fazendo nesse momento uma oração. Amém? Se vocês puderem fechar os seus olhos, vamos estar orando. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ver o Teu cuidado em nossas vidas. Podemos ver, Senhor, a Tua paternidade, tendo cuidado de nós, Senhor, a cada dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esta aula. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos conduza nesse momento. O Senhor é que nos foi dado para nos ensinar todas as coisas. Então eu me coloco primeiramente debaixo da Tua soberania, Espírito Santo de Deus, debaixo do Teu controle. Peço também, Senhor, que cada um que está ouvindo essa aula nesse momento também seja tocado pela Tua presença, seja coberto pela Tua presença. Eu peço que em nome de Jesus, todo tipo de distração, todo tipo de influência que venha tirar a atenção desta aula, seja desde já cancelada em nome de Jesus. Paizinho, que o Senhor nos dê um ouvido, Senhor, para ouvirmos e recebermos a palavra, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento, meu Pai, para que esse estudo, Senhor, ó Deus, venha produzir, Paizinho, em nossos corações, mudança de atitudes, mudança de comportamento, que realmente, Senhor, venhamos, ó Deus, a nos parecer cada vez mais com o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu entrego esta aula, eu entrego este tempo em Tuas mãos, debaixo do Teu senhorio, Jesus, Senhor Jesus, e Te louvando, Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos já começar. Pegue aí a sua Bíblia, a sua apostila. Nós vamos acompanhar a apostila, ok? Vai ter partes que eu não vou ler ela sequentemente, mas nós vamos acompanhar. Essa aula será acompanhada pela apostila. Vamos ler boa parte da apostila. Também vou passar muitos versículos, não vamos ler todos, então eu peço que você também anote e depois durante a semana você abra nesses versículos, você leia esses versículos, porque esses versículos eles dão base a tudo aquilo que será falado nessa aula, ok? Então vamos começar. Abra sua apostila aí. Nós já vamos entrar, não vamos falar essa introduçãozinha aí logo no comecinho da apostila, porque eu acredito que todas as aulas, a apostila ela é padronizada pelo Instituto. Então nós vamos entrar já. Eu quero que você abra a sua apostila, onde está unidade 1, na introdução. Ok? Vamos estar lendo essa introdução conforme está na apostila. Vamos lá então. Introdução.
Percebemos a cada dia como é a vida cristã, ao passo que nos desafiamos a romper limites demarcados por nossos próprios desejos. Deus deseja que não somente sejamos dele aos domingos, ele nos quer por completo, todos os dias e em todo momento. Os 3 hábitos principais que precisamos cultivar são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Para isso, vamos ver quais são os hábitos devocionais que realmente um cristão precisa ter para que a qualidade de sua vida seja agradável a Deus. Então, em Salmos 1 ao 3, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto ele fizer prosperará. Então, meus queridos, qual o significado da palavra hábito? Segundo o dicionário, significa maneira usual de ser, fazer, sentir, costume, regra, modo. Maneira permanente ou frequente de comportar-se, uma mania, modo constante de comportar-se e de agir. Rotina, praxe, repetição de um ato que se torna regra. Então, ter um hábito é ter uma atitude ou uma ação que se tornou natural na nossa vida. Ela é habitual, ela é espontânea e diária. Não é algo que a gente faz esporadicamente ou quando se tem tempo ou vontade, ok? Então, muitas vezes, para adquirir um bom hábito, pode-se exigir um grande esforço, porque vai implicar uma mudança de comportamento. Um hábito, ele não se adquire por realizar uma ação uma única vez. É importante que essa mesma ação seja realizada sem interrupções, para virar uma rotina. 2 inimigos para se adquirir um hábito: a preguiça e a postergação. A postergação, amados, é a capacidade que uma pessoa tem para deixar tudo para amanhã. E às vezes esse amanhã ele nunca chega, ele nunca vira hoje. Então, essa é um inimigo muito perigoso. Para se desenvolver um hábito novo, é essencial ter um objetivo claro, como também ter disciplina e motivação intrínseca, interior, um desejo, uma coisa íntima aqui de dentro. O que é uma disciplina? É uma obediência às regras, aos superiores e a regulamentos. E ela assegura o bem-estar das pessoas. Então, é importante termos disciplina. É muito importante sermos disciplinados, termos regras, colocarmos regras para a nossa vida e principalmente nossa vida espiritual. O que é devocional? Devocional é a demonstração da admiração por algo ou por alguma coisa. Também é um período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras, discussões sobre a Bíblia, etc. Então, só por esse comecinho já fica claro que adquirir hábitos devocionais é algo que precisa fazer parte da vida de um cristão. E por quê? Porque essas disciplinas serão um meio pelo qual teremos um relacionamento muito mais profundo com o nosso Deus, que é Senhor e é Pai. E Ele nos ajudará a vencermos a natureza pecaminosa. Em Romanos 5:12,
mostra que nós nascemos da carne. Estamos mortos por causa do nosso pecado original. Então nós precisamos ter uma consciência e entendermos quão importante é ter essas disciplinas espirituais. A nova natureza, ela se instalou no nosso espírito e não na nossa carne. A carne é a ligação da nossa alma, da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos com o nosso corpo, que vai produzir muitas vezes essas vontades, ou através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos tatos, do nosso andar, do nosso caminhar, da nossa postura. Então, o que precisamos fazer? Nós precisamos disciplinar essa natureza, para que ela se submeta ao nosso espírito e possamos obedecer a Deus. Hábitos devocionais não tem nada a ver com mérito. Hábitos devocionais têm a ver com plantio. Uma pessoa que acha que ora mais que os outros, que acha que jejua mais que os outros e que acha que medita na palavra de Deus mais que os outros, isso não faz dela uma pessoa mais santa e nem melhor que as outras pessoas. Porque se ela se achar, isso vira legalismo. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não cairmos nessa cilada maligna, ok? Então, vamos entrar aí agora na unidade 2, na sua apostila. E vamos falar aí de primeiro hábito devocional que vamos tratar nesse momento, é a oração. Eu vou passar para vocês algumas definições de orar, além da que todos já sabem que é falar com Deus. Então, oração também é o meio pelo qual eu entro em contato com o poder de Deus. Eu vou dar um exemplo dessa lâmpada que está iluminando aqui essa sala nesse momento, da lâmpada que ilumina a sua casa durante a noite. Para você trazer essa luz, você precisa fazer o quê? Então você vai até o interruptor e ativa. A lâmpada, a luz aparece. Mas essa luz, ela não veio do interruptor. Essa luz, ela veio de uma fonte. Então ela está disponível lá na fonte, ok? Mas para você trazer ela, você precisa ativar. Então é a mesma coisa a oração. O poder está lá, o poder está na fonte. Mas para você ativar esse poder, então o nosso interruptor que ativa esse poder de Deus para nós nesse momento é a oração, certo? Então a oração também é um meio, juntamente com a fé, para fazer as coisas acontecerem. A oração, ela é o meio pelo qual eu toco, eu ativo o poder de Deus para a minha vida. Por exemplo, quando Neemias clamou a Deus pedindo uma intervenção divina, vocês podem ver lá, um texto grande, você vai precisar ler alguns capítulos também, tá? A partir de Neemias, capítulo 1, versículo 4, a sua oração moveu o coração de Deus, mudando a história do seu povo. Num período de 2 meses, eles reconstruíram todos os muros. E Jabes, você lembra da oração de Jabes lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que orou para que Deus alargasse as suas terras e pôde ver as mãos de Deus realizando o seu propósito? E Eliseu, quando seu servo ficou atemorizado, vendo o cerco que o inimigo fez, Eliseu disse ao seu servo: não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
e orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo. E Deus imediatamente respondeu à oração e abriu os olhos do servo. Tremendo isso, né, amados? Essa passagem tá para vocês anotarem e depois lerem. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17. Também orar é desenvolver intimidade com Deus por meio de um diálogo sincero e dinâmico. É conversar com Deus, não tem nada a ver com repetições. É abrir o coração, é falar o que está no teu coração, o que você está passando no momento, as suas aflições, os seus medos, mas também as suas alegrias e o seu desejo pelo Pai, o seu desejo por Jesus, o seu desejo pelo Espírito Santo, pelas coisas que são do céu. Então, a oração é você expressar o teu coração no momento em que você está falando com Deus, o teu Pai. O que é uma oração forte? Em aulas presenciais, nós escutamos muitas coisas e no decorrer da nossa vida, quando estamos conversando com pessoas, nós escutamos muitas definições sobre oração forte, né? Oração forte, às vezes estamos lá num momento de oração, numa reunião de oração, de intercessão, e eu sou uma pessoa que quando eu oro, eu falo forte, eu falo um tom de voz alta, e eu expresso muito com gestos com o meu corpo. E eu já ouvi pessoas, né, falando depois, nossa, que oração forte. E pessoas que sapateia, falam em línguas e rodopia, que oração forte. Eu vou dizer o que é uma oração forte. Oração forte é alguém que ora com fé a palavra de Deus, e a porta se abre, o monte se transporta, o mar se abre e o inimigo tem que bater em retirada, pois a pessoa usa a espada e diz: está escrito. Lembram de Jesus lá no deserto, na tentação, lá em Mateus 4, do 1 ao 6? Que o diabo chegou nele falando, quando viu que ele estava com fome, e falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus, está escrito, também está escrito. Então, em todo momento que ele estava ali guerreando contra o inimigo, ele falou: está escrito. Jesus não sapateou, o Senhor Jesus não falou com voz alta, gritando. Jesus falou: está escrito. Amém? Então isso é uma oração forte, quando você usa a espada, que é a palavra de Deus. Vamos voltar aí, eu acho que deu para você entender um pouquinho essa introdução. Vamos agora voltar aí para a apostila, vamos ler um pouquinho. Alcance resultados pela oração. A oração efetiva é a chave para o sucesso em cada área da vida. É o segredo da vitória no trabalho de Deus e na vida pessoal. A oração verdadeira é a mais poderosa arma contra os poderes das trevas. É também a chave que abre os tesouros do céu para o homem. Fica, pois, claro que cada esforço no reino de Deus só terá sucesso se for gerado e sustentado pela oração. Todo sucesso na vida cristã é proporcional ao tempo de oração. Então, um pouquinho mais embaixo aí, então oração é um modo de viver, oração é comunhão com Deus, oração é comunicação com Deus pessoal e digno de confiança. Oração é o primeiro passo para o conhecimento de Jesus. Oração é reconhecer a presença de Deus. Oração é dar a Deus acesso às nossas necessidades. Vamos ver também os 7 motivos
para orarmos. É lógico que tem muito mais, mas esses 7 motivos abrangem por completo já a questão da oração na nossa vida, fazendo parte da nossa vida. E essa primeira, eu já falo que não precisava nem das outras, ok? Então, porque para orarmos, porque é uma ordem. A palavra de Deus em Lucas 18:1, está na sua apostila, esse versículo diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E também fala, orai sem cessar. Orai, amados, é um verbo imperativo. E um verbo, todo verbo imperativo são verbos de comando, são verbos de ordem. Então, esse verbo orai está no imperativo contínuo. Então, é uma ordem para você orar hoje, amanhã, hoje o dia todo, de repente 24 horas, porque até dormindo pode ser que você também ore. Então, orar é uma ordem. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, está lá em esse orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Também Mateus 26:41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Outro motivo, porque é a forma pela qual recebemos de Deus o que precisamos. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Para você receber, você precisa crer. Então, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Outro motivo, porque Deus nos alegra pela resposta das nossas orações. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16:24. Outro motivo, porque a oração é a cura para toda preocupação e ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4:6. Outro motivo, porque a oração respondida é um argumento irrefutável contra a incredulidade. Então não tem como, né, amados, orarmos como Eliseu, que eu falei anteriormente. Ele orou, Senhor, abre os olhos do teu servo, para que ele veja a tua proteção, para que ele veja a tua intervenção. E imediatamente aquele moço viu. Então não tem como Eliseu naquele momento não crer que a sua oração foi respondida. Então ela é um argumento irrefutável. Vou ler o versículo a respeito, tá? Está na apostila, mas como essa é uma aula gravada também, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. 1 Reis 18:37 até o versículo 38. Outro motivo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Eu vou abrir Romanos 10:13 e vou estar lendo esse versículo. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok?
Outro motivo e último, porque não orar é pecado. Vou repetir, porque não orar é pecado. Então nós vimos aí o primeiro motivo, porque orar é uma ordem. E o último, fechamos com, porque não orar é pecado. Se é uma ordem, não cumprir essa ordem, estamos em desobediência com Deus, então é pecado. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12, versículo 23. Nós vamos ver agora os inimigos da oração. Inimigos da oração são algumas razões pelas quais as nossas orações nem sempre são respondidas. Isso não quer dizer que a gente não receber a oração imediato, não quer dizer que Deus não ouviu e não respondeu, ok? Então tem orações que você faz e vai passar um tempo, você vai receber a resposta, tá ok? Mas tem oração que não vai ser respondida por questões de alguns inimigos, e nós vamos conhecer agora alguns desses inimigos. Primeiro aí que está na sua apostila, relacionamentos errados na família, o lar fora da ordem divina. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para que a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Então, fugir de suas responsabilidades como marido e mulher, marido e esposa, traz impedimento nas orações. Se o marido falhar no papel dele, suas orações podem ser impedidas. Se a mulher falhar no papel dela, suas orações podem ser impedidas. Falta de perdão. E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Amados, isso aqui é muito sério. Falta de perdão atrapalha as nossas orações. E porque é tão sério esse assunto, eu vou abrir aqui um leque sobre isso. A falta de perdão. O perdão, ele é uma via de duas mãos, a concessão e a petição. Quando eu concedo perdão para alguém que veio pedir perdão a mim, e a petição quando eu vou a alguém pedir perdão por algo que eu cometi. Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que até falam, eu já perdoei, mas o coração está cheio de vingança, ou até mesmo intolerante, meio intolerante, sabe, com alguém. Se você sondar o coração dessa pessoa um pouquinho mais, você vai ver que ali tem alguma coisa. Por exemplo, da pessoa que se torna vingativa. Ela até usa aqueles versículos, lembram? Quem plantar vai colher. Tem esse versículo, a gente aprende essa ideia na palavra de Deus. Essa ideia é bíblica? Essa ideia é bíblica, tá? O problema
é quando a pessoa fica observando aquela pessoa que fez o mal para ela, se ela vai pagar pelo que fez ou não. A alma, ela fica inquieta. Você já viu alguma pessoa assim? Enquanto ela não vê alguma coisa acontecer com essa pessoa, ela não descansa. Isso é vingança. E, portanto, existe falta de perdão. Falta de misericórdia. Quando a pessoa tem falta de misericórdia, ela se sente feliz com os problemas que acontecem na vida de outra pessoa. Quando você se alegra com alguma situação desagradável na vida de alguém, independente de quem seja essa pessoa, você está com falta de misericórdia. Lembram-se daquele fato que aconteceu com Jesus e os seus 2 discípulos, que falaram para Jesus se ele queria que pedissem para cair fogo do céu e consumir os samaritanos que não receberam? O que Jesus disse? O que Jesus falou para esses 2 discípulos? Primeiro, repreendeu-os e falou: vós não sabeis de que espírito sois. Se você quiser ver, está lá em Lucas 9, 51, do 51 ao 56. Então, falta de misericórdia é falta de perdão oculta no coração. Quantas notícias muitas vezes vemos de pessoas que fizeram coisas absurdas e nós, muitas vezes o nosso coração realmente a gente pede por justiça, mas às vezes a nossa alma vingativa, intolerante e sem misericórdia, às vezes a nossa alma sabe, às vezes ela quer, não, tem que pagar, tem que morrer, se essa pessoa passasse pela mesma coisa, então isso é vingança, isso é falta de misericórdia. Então nós precisamos tomar cuidado com esses sentimentos. Falta de intolerância, você não suporta a presença de uma pessoa, quando essa pessoa chega, você faz questão de sair. Quando a pessoa fala, você se recusa, nossa, não aguento nem ouvir a voz dessa pessoa. Isso se chama intolerância e isso revela falta de perdão, ou na liberação ou na petição. A situação de falta de perdão, na maioria das vezes, é na petição, porque como é difícil a gente chegar em alguém e pedir perdão, confessar que fizemos algo ruim para aquela pessoa, falar: olha, eu quero te pedir perdão porque eu não queria ter feito tal coisa, entendeu? Mas eu acabei fazendo. Eu não tinha a intenção de te ofender, eu não tinha a intenção de te denigrir, mas eu acabei falando mal de você para tal pessoa, né? Eu te difamei, eu falei como não devia, eu te prejudiquei nessa situação, e é meio difícil, porque a pessoa fazer isso, ela precisa matar uma coisa que se chama orgulho e se humilhar, e é muito difícil fazer. Também existem problemas na concessão. Como é difícil liberar perdão quando alguém nos machucou profundamente. Eu digo que tem perdão, tem coisas que é fácil você perdoar. Eu sempre uso, quando vou explicar isso aqui, eu sempre uso um exemplo do empréstimo de um valor em moeda, né, em dinheiro. Vamos supor, você emprestar R$5, R$10 para uma pessoa e essa pessoa falar: olha, depois eu te devolvo, e ela não te devolver, esses R$5, esses R$10, ele não vai te fazer, entre aspas, falta. Então você vai deixar passar essa dívida, você compensa essa dívida, sabe? Deixa para lá.
não é? Nossa, o que é R$ 5? Tem gente que faz questão de R$ 5. Mas usando aí no geral, né? A gente deixa passar um valor de R$ 5, um valor de 10, de 100. A gente perdoa a não devolução desse empréstimo, tá? Mas vamos colocar aí que você perdeu a sua única casa, que você tem para morar com a sua família, que você, por causa dessa pessoa, você precisou sair dessa casa e você não tem para onde ir e vai morar de favor na casa de outra pessoa. Você não tem como comprar outra casa, você não tem como alugar um lugar para você ficar. Eu acho que você não liberaria tão fácil perdão para essa pessoa. Eu acredito isso. Eu, no meu lugar, não sei qual seria o meu procedimento. Não sei você, mas a gente perder o que a gente tem, um teto, e ficar ao léu, a nossa família, sem ter onde morar, sem ter... É muito horrível pensar nisso. Eu acredito que por um bom tempo eu ficaria pensando nessa pessoa. Então é muito difícil, sabe? Então tem situações que a pessoa vai lá até pedir perdão, mas a pessoa que precisa conceder esse perdão, talvez ela fala assim, ó, eu preciso de um tempo para engolir tudo isso, tá? Olha, depois eu te procuro, no momento não dá para te perdoar o que você fez não, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, fica no seu canto, eu fico no meu por um tempo, tá? Pra gente não se estranhar. Vamos ver, deixa essa situação aí passar, deixa eu, ver aqui o que eu faço, mas olha, não dá. No momento eu não consigo te perdoar. Tá? Então, gente, é mais ou menos assim. Existem esse tipo de situações. Eu não sei se você conhece alguém que já passou por isso. Eu conheço situações de pessoas, tanto num caso quanto no outro, tá? Tanto na liberação de perdão, quanto na petição de perdão, que foi difícil. Então, essas atitudes revelam a falta de perdão na concessão. E aquelas pessoas que o líder ou alguém fala, vai pedir perdão, e a pessoa diz, como assim pedir perdão? Foi a pessoa que errou, que me ofendeu, e eu que tenho que pedir perdão? Mateus 5:23. Vamos abrir a Bíblia e ler essa passagem? Mateus 5:23 e o 24. A palavra diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Então, você sabe que tem alguém que está estranho com você? Não foi você que errou, você sabe que não foi você que errou. Mas se está em tuas mãos liberar essa pessoa dessa prisão, vai e libera. Vai e conserta. Ou melhor, tenta consertar. A palavra de Deus diz que se depender de nós, para que a gente tenha paz com todos. Então, se depender de você, faz a tua parte, ok? Se a pessoa não receber, aí o problema é dela. O problema não é mais seu. Você pode entregar a sua oferta
ao Senhor. Outra situação também, daí a pessoa ela já errou com você umas 3 vezes e erra mais uma vez. E aí você pergunta, mas eu tenho que perdoar de novo? Lembram de Pedrão, aquele Pedrão antes de ser cheio do Espírito Santo? Pedrão disse assim para Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí perdão, ele mesmo pergunta e ele já responde: até 7? Por que Pedro falou assim, até 7? Então, dentro do costume dos judeus, perdoar até 3 vezes era tolerável. A 4ª era inadmissível. Então, Pedrão, né, querendo marcar um ponto com Jesus, e tipo assim, né, tô acima da média aí no caso de perdão, Jesus ele vai se surpreender comigo, porque ele vai ver que, nossa Pedro, que coração bom que você tem. Jesus chega para Pedro e fala assim, até 7? Jesus responde, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, Pedro. E quando Jesus fala até 70 vezes 7, Jesus não quis estipular uma quantidade de vezes que você deve perdoar uma pessoa, e eu digo a mesma pessoa, tá? Ele quis dizer, ele estava querendo ali estabelecer um número indeterminado. Ele estava querendo dizer assim, ó, não tem limite para se perdoar. Quantas vezes forem necessárias, será as vezes que você terá que perdoar. Às vezes nos tornamos intolerantes, né? Perdoei, mas ó, você lá e eu aqui. Eu não preciso mais ficar perto daquela pessoa, né? Eu perdoo, sim, mas eu não preciso ficar perto dela, não preciso ter contato com ela. Aí eu te pergunto, foi assim que Jesus te perdoou? Ó, tá bom, José, tá bom, Luzia, eu te perdoo sim, está perdoado, viu? Vocês estão perdoados, mas ó, eu não quero mais ver a tua cara. Ó, José, não chegue mais perto de mim, não precisa mais orar, não quero ouvir a tua voz, eu não quero você perto de mim me buscando, eu não quero mais te ouvir. Foi assim que Jesus nos perdoou? É assim que Jesus nos perdoa? Não, né? Não é dessa maneira. Então eu quero que você escreva. Eu vou passar uma definição de perdão para vocês meditarem. E eu quero que você escreva essa definição e que você sempre lembre dela. Perdoar é devolver à pessoa o mesmo lugar que ela ocupava em seu coração antes da ofensa. Então vou repetir. Perdoar é devolver à pessoa o mesmo lugar que ela ocupava em seu coração antes da ofensa. Porque é assim que Deus nos perdoa. A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados, as nossas ofensas e Ele lança para trás. Ele diz que não se lembra mais. Está lá em Isaías 43, 25. É como se eu nunca tivesse cometido um pecado para Deus. Entendem? Então Ele nos devolve o mesmo lugar no seu coração que ocupávamos antes da nossa ofensa. Isso é perdão. E qualquer coisa que difere disso é meramente uma tentativa de perdoar. E tentativa não caracteriza ato consumado. E por que eu peguei toda essa situação de perdão? Porque as nossas orações estão sendo impedidas
por questão de falta de perdão no coração. Perdão, amados, não é sentimento, perdão é na decisão. Quando uma pessoa ela não identifica o sentimento, a vontade de pedir perdão soa até como uma coisa falsa. Ah, mas se eu for pedir perdão, ou se eu for liberar perdão sem sentir vontade, eu vou estar sendo falso. E não é bem assim. Essa situação, e eu já ouvi pessoas já falaram, muitas pessoas já falaram isso para mim, e eu sempre disse para elas, minha amada, amado, isso é um argumento da alma, para impedir que você obedeça a Deus no seu espírito, porque nós não obedecemos a Deus na alma. A alma ela é teimosa, a alma ela argumenta, nós só obedecemos verdadeiramente a Deus no espírito. João 4:23 diz lá que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então os verdadeiros adoradores, eles obedecem a Deus no espírito. Muitas das doenças psicossomáticas são consequências de falta de perdão. Daí a pessoa ora e ora pedindo cura e não vem a cura, por quê? Porque a cura depende do perdão. Opa, quero abrir aqui um parênteses. Agora presta atenção aqui no que eu vou falar. Não vai você agora começar a julgar as pessoas que têm alguma enfermidade e falar para ela que ela precisa perdoar ou que ela precisa pedir perdão para alguém, ok? Senão você pode cair no mesmo erro lá que caiu os amigos de Jó, porque eles não sabiam da realidade sobre o que Jó estava passando, tá? Então, olha, nem todo mundo que tem uma doença é falta de perdão. Existem situações sim, mas nem todo mundo, isso não é uma regra, tá? Então, existem doenças psicossomáticas, mas também existem doenças patológicas, tá? Que são aquelas que o organismo desenvolve, é algo meramente físico, não tem nada a ver com alma, com sentimentos, com emoções, ficou claro? Então vou dar um outro exemplo, pra gente, vamos ver aqui, concluir essa parte aqui desse tópico tão importante ser falado, ser explicado, porque ele abre muita coisa dentro da nossa própria vida, tá? Às vezes tem coisa ali que a gente, poxa, mas é assim que eu tô, Deus. Então as minhas orações estão tendo um problemão, e agora você pode consertar isso, tá? E o Espírito Santo ajuda, ele é o nosso ajudador. Então outro exemplo aqui, né? Eu desejo bater naquela pessoa. Você já não teve vontade de bater em alguém? Eu já tive vontade de bater em alguém. Mas eu decido passar por cima do meu desejo, da minha vontade, para obedecer ao princípio da palavra, que é perdoar. Ok? Eu não sou alma, você não é alma. Eu sou um espírito, você é espírito. Logo, a minha alma, ela tem que se sujeitar ao meu espírito e não ao contrário. Deus, ele pede para que a gente perdoe. Ou melhor, Deus, ele não pede para que a gente perdoe. Deus, ele ordena que nós perdoemos. Então, nós devemos perdoar como ele nos perdoou. Vamos voltar aí para a apostila e vamos ver mais um inimigo. Motivação errada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Eu vou colocar aqui o orgulho. Tiago 4:6 diz assim: antes ele nos dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Orgulho, soberba impede a oração. E olha que interessante, né, o que a palavra diz. Os humildes Deus traz para perto de si,
Mas os orgulhosos, soberbos, a palavra diz que ele resiste. Resistir é empurrar para longe, é afastar de si. Logo, as orações dessas pessoas não são atendidas. Às vezes nós podemos deixar o nosso coração se assoberbar, se elevar, podemos começar a achar que somos autossuficientes, começar a acreditar que somos capazes, que podemos tudo sozinhos. E começarmos a esquecer um pouquinho da presença de Deus na nossa vida. E isso pode comprometer as nossas orações. Eu diria que soberba, orgulho, destrói as nossas ações de humildade. Porque na verdade a fé que teríamos que depositar em Deus, estaríamos depositando em nós mesmos. Outra coisa, oração com intenção egoísta, fazer pedidos absurdos, que podem nos prejudicar mais do que ajudar, do que ser bênção. Como que você vai pedir algo para o Senhor, um carro importado, um carro, e você não tem dinheiro para pagar o seguro dele, você não tem dinheiro para colocar o combustível, entendeu? Então tem coisas não que você pode pedir, mas o Senhor vai ver, né? Para que você quer um carro de 200 mil reais? Entendeu? Se você está com dificuldade em outras coisas, tá? Então às vezes são orações absurdas. Mas Deus pode dar, mas Deus é Pai, Ele é zeloso com as nossas vidas. Então busque o que você tem necessidade. Toda forma de desobediência também a Deus é um outro inimigo das nossas orações. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, versículo 1 e 2. Pecados retidos, amados. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre, o que guarda as suas transgressões, nunca prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, ok? Então a gente reter pecado, a gente deixar de confessar coisas na nossa vida que o Espírito Santo já nos mostrou que é pecado, complica a nossa vida, tá? Pode ser que a gente não esteja prosperando por causa disso. E no versículo 14 desse Provérbios 28 que eu falei, diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, não confessar, deixar de confessar, né? Endurece, isso faz endurecer o coração. E o que separa, o pecado é o que separa a nossa vida de Deus, tá? Então, enquanto existir no nosso coração pecados, ainda que de alguma forma camuflado, que não levamos diante do Senhor, que não confessamos, as orações podem ser impedidas. Podemos até estar alinhados pedindo o que está na palavra de Deus. Podemos orar até a palavra. Podemos estar fazendo a oração perfeita. Podemos fazer a oração até de forma certinha. Enquanto o coração estiver armazenando pecados, a oração pode não ser ouvida e a pessoa também não consegue prosperar. Eu diria que quando o coração esconde algo, pecados secretos, ele está sujo e isso compromete o resultado das orações. Tá? Então, como assim? Como assim pecado secreto? Eu já fui lá, já orei, falei: Deus, perdoa todos os meus pecados. Olha, gente, pecado tem nome.
É necessário dar nomes. Deus conhece? Sim. Ele é onisciente, Ele é onipresente, então Ele viu quando você cometeu, Ele soube quando você pensou. Mas você sabe, por que essa coisa assim de eu chegar e confessar, né? Senhor, eu confesso todos os meus pecados. Você acha que tudo foi perdoado? Deus vai falar, sim, eu vou perdoar, mas que pecados são esses? Por que essa questão, amados, a palavra de Deus diz para a gente confessar? Porque quando nós confessamos, nós declaramos, Senhor, eu estou ciente do que eu fiz. E quando vem essa consciência do que eu fiz, eu também tenho a consciência de que eu posso falar não para esse pecado ou cometê-lo de novo. E aí eu não estou mais naquela situação de que, mas eu não sabia que isso era pecado. Compreenderam? Então, existem situações de pessoas que muitas vezes elas não têm um entendimento, elas não compreendem que aquilo que ela está fazendo é pecado. É pecado contra a palavra, é pecado contra Deus, é pecado contra os princípios. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Se o teu coração for sincero para com o Senhor e você orar, Pai, eu quero me limpar, eu quero confessar, eu não quero mais ter pecado retido dentro do meu coração. E aqueles que talvez, Pai, eu cometi até antes de conhecer o Senhor, mas que eu cometi, eu ainda não confessei. Eu peço, me mostra, me revela, para que eu possa ter essa condição, Pai, de confessar e falar, me perdoa, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu ter certeza que eu estou recebendo o perdão do Senhor sobre isso. Eu tenho certeza, amados, que o Espírito Santo, ele vai acender essa luzinha dentro de nós, que é o nosso espírito, e ele vai te mostrar o que está ainda errado, o que tem de errado, o que está oculto. Até porque quando ele te mostrar e você ter consciência desse ato que você está fazendo, e que o Senhor, ele fala, filho, filha, nisso você está errando. Você tem a condição, ele te dá a condição de você consertar, de você ser melhor, tanto para ele, quanto para quem, de repente, para você mesmo. Porque quando a gente quer ganhar a nossa própria vida, sabe, a gente viver da nossa maneira, a palavra de Deus diz que a gente traz problemas para nós. Então, o Pai, ele é tão amoroso, ele é tão zeloso, ele é tão cuidador da nossa vida, que ele quer nos poupar de situações. Ele quer nos mostra, sabe, olha, o caminho da bênção é esse, o caminho da maldição é esse. E ele é tão maravilhoso no seu amor, que ele ainda diz, escolhe o caminho da bênção. Amém? Compreenderam? Então, precisamos confessar todo tipo de pecado, tá? Outro pecado, outro inimigo, ídolos no coração. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel 14:3. Ídolos, amados, não são somente estátuas de figuras de homens, de animais, astros e etc. Ídolos é tudo o que toma o lugar de Deus para você amar mais. Muitas vezes você pode amar mais os seus filhos do que Deus, você pode amar mais o seu carro do que Deus, você pode amar mais
a sua casa do que Deus, você pode amar mais o seu dinheiro do que Deus, e se torna um ídolo. Você pode amar mais o seu marido, mais a sua esposa do que Deus, mais a sua mãe. Tem pessoas que amam mais a mãe do que Deus, tem pessoas que amam mais o pai do que Deus. Então isso se torna um ídolo. Outro inimigo, falta de generosidade para com os pobres. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. Eu quero dizer que a sua oferta, a sua primícia são os alimentos que você traz até a comunidade, o seu dízimo, ele ajuda nessa generosidade para com os pobres, tá? A incredulidade também. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1, do 5 ao 7. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haverem qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3, 12. Outro inimigo, falta de entendimento da nossa posição em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Essa falta de entendimento, gente, muitas vezes não só impedem as orações, como a pessoa ela deixa de receber por não pedir, por achar que não tem direito, ela deixa de receber por ela achar que ela não é merecedora. Eu já tive contato com pessoas que falaram assim: mas Deus, ele tem tanta coisa para ele se preocupar, que você acha que ele vai se preocupar com o meu problema? Aí o que acontece com uma pessoa dessa? Ela não tem entendimento da sua posição, ela não tem entendimento que ela é filha, ela deixa de pedir. Então eu já ouvi muita gente, eu já ensinei muitas pessoas nesse sentido, que não sabia a sua posição. E falou: mas tem tanta gente com um problema tão sério, que Deus vai ouvir a minha situaçãozinha? Você é filho, você é filha, tá? Então não pensa dessa forma não, e deixe de orar, deixe de buscar o teu Pai. Confissão errada. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois o que fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. É importante nós sabermos como orar. Muitas vezes não é que Deus não irá ouvir as nossas orações, mas é que podemos não receber tudo que é direito nosso por não sabermos orar devidamente. É o que já falei anteriormente, né? Lá, Tiago 4,3, nós já lemos aí esse versículo, tá? Eu vou concluir isso aqui com algo que eu quero também aqui explicar, passar para vocês. Uma coisa aqui que nos atrapalha bastante nas orações é que nós queremos, na maior parte das vezes, quando nós oramos, nós queremos que Deus entre na nossa conversa, não é assim? Queremos que Deus ele faça a nossa vontade. Mas o certo, quando eu e você nós formos orar, nós deveríamos mostrar para Deus que nós é que estamos entrando na conversa dele, buscando e orando a sua vontade. Por que vocês acham que tem pessoas que se frustram com Deus, que se revoltam contra Deus quando as suas orações, até fervorosas, parece que não foram respondidas? Por quê? Por essa questão. Porque elas oram querendo que Deus entre em suas conversas e faça o que ela, ou o que ele quer.
e não aceita uma resposta diferente do que está pedindo para Deus fazer. E ainda acha que está usando a fé. Eu vou falar algo para você que está me ouvindo nesse momento. Fé e crença se confunde muito na mente das pessoas. Por quê? Eu vou aqui explicar para você. O que é crença? Crença é eu acreditar que Deus fará o que eu desejo. Isso todo mundo tem, tá? Por causa desse sentimento, a pessoa se apoia em uma verdade criada por ela. Tipo assim, se eu declarar versículos bíblicos a respeito do que eu desejo, ou se eu jejuar por essa situação que eu desejo, Deus será obrigado a fazer o que eu desejo, porque eu estou jejuando, porque eu estou usando a palavra. E não é assim que funciona. Então você está me dizendo que eu não devo orar a palavra de Deus e nem jejuar por uma situação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque fé é você se apoiar no conhecimento do que Deus falou. Então, diante disso, você vai jejuar, você vai orar, você vai clamar, você vai declarar sim a palavra de Deus. Você vai orar a vontade de Deus, você vai orar a palavra de Deus. Porém, a diferença está no que você vai crer no final. Fé é você crer que será feito o que Deus, o que Ele deseja, e não o que você deseja. Entenderam? E é por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais entendível o que o Espírito Santo quer nos ensinar sobre isso. Por exemplo, eu poderia usar aqui a figura de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, enfim. Mas eu vou usar a figura de um filho, de uma criança que você gerou. E essa criança é saudável? É uma criança que só trouxe alegria para a sua vida, para a sua casa, é uma criança alegre, é uma criança que todo mundo gosta, uma criança simpática, uma criança obediente e etc. De repente, acontece algo e essa criança fica entre a vida e a morte. O que você vai fazer depois de tomar todas as providências necessárias? Você vai levantar clamores de dia e de noite por essa situação, certo? Ok? Vai. Você vai pedir orações para outras pessoas, você vai jejuar por essa situação, você vai buscar versículos bíblicos por essa situação, você vai declarar, você vai colocar o seu rosto no pó por essa situação. Porque a sua fé entende que Deus ele é poderoso e que Ele pode mudar aquela situação. Como disse Jó, eu sei que tudo podes. E quando você anda por essa fé, acreditando que será feito o que Ele deseja, como eu falei, que fé não é você entender que Deus vai fazer o que você deseja, mas é entender que Ele, isso é fé. É você crer que Ele vai fazer o que Ele deseja. Você tem a certeza que a vontade de Deus, ela é perfeita, é boa e é agradável. Então, ainda que no final, que o final não termine como você e todos aqueles que entraram em oração com você esperavam a resposta, esperavam o que deveria acontecer, você está usando fé, você está andando por fé.
Eu vou usar uma frase do nosso apóstolo Rui Mendes Faria, um testemunho que ele já contou várias vezes. Quando sua filhinha morreu, ele disse que ele levantou o caixão da sua filhinha nas mãos e ele bradou: Jesus, eu te amo mais hoje do que ontem. Naquele momento de tão grande dor, ele declarou: Jesus, eu te amo mais hoje do que ontem. E vou te amar mais amanhã do que hoje. Amados, nesse exemplo que eu te dei, eu quero te dizer: a dor será grande demais. Eu não declaro outra coisa. Será talvez até uma dor no momento que não pareça que dá para ser consolado no momento, correto? Porém, eu vou dizer que você não somente sabe que a vontade de Deus é boa, porque se você está agindo pela fé, você não vai só saber, você vai experimentar, você vai degustar a vontade de Deus e você vai poder dizer verdadeiramente: ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Porque nesse momento você não estará mais no nível natural. A fé nos leva a um nível sobrenatural. Nesse momento que o nosso apóstolo passou, estava vivendo, a fé conduziu ele num nível sobrenatural. Ele não falou da boca para fora, ele estava num nível sobrenatural. Ele degustou a vontade de Deus, ele provou da vontade de Deus e ele mostrou que ela era verdadeiramente boa, perfeita e agradável. Vocês lembram lá de Davi? 2 Samuel 12, 14, 21. Quando ele jejuou pelo filho para não morrer, e ele passou o tempo todo ali jejuando, orando, e quando o filho dele morreu, ele se levantou, ele foi, tomou um banho, ele comeu, ele se ungiu, e ele foi e adorou o Senhor. E aquelas pessoas que estavam vendo ali falaram assim: ué, como assim? Ele estava lá orando enquanto a criança estava viva, agora a hora que a criança morre, ele vai, toma banho, ele para de jejuar, ele para de orar. Essas pessoas ficaram confundidas. Então eu quero te dizer uma coisa, amados, nesse dia, que fique bem guardado no seu coração, porque o Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, e eu vou concluir essa aula de hoje falando isso. A tua fé andando no sobrenatural vai confundir até os sábios. Eles não vão entender o que você está vivendo, porque você está num nível sobrenatural de oração. Amém? Então eu deixo aqui, nós vamos terminar aqui com essa passagem e nós voltaremos na próxima aula com os 7 tipos de oração, tá certo? Então, vamos orar nesse momento para nós encerrarmos e voltamos com a próxima aula, conhecendo os 7 tipos de oração. Pai amado, Pai querido, eu quero nesse momento te agradecer. Te agradecer, Senhor, por tua palavra, por tua verdade, pelos teus ensinos tão maravilhosos, que nos faz cada vez mais crescermos a imagem e semelhança do teu Filho, a termos atitudes, Senhor, coerentes, a termos, Senhor, atitudes que alegrem muito mais, que adorem
verdadeiramente ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um, ó Deus, que nesse momento ouviu essa palavra. Que a tua palavra produza, Pai, produza fé, produza esperança, produza alegria, produza, Senhor amado, tudo aquilo ao qual ela foi enviada para produzir, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Ó Pai eterno, Pai querido, eu te louvo, te agradeço e que o Espírito Santo venha continuar nos ensinando a cada momento da nossa vida, enquanto estivermos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.